Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês hoje, a convite da São Paulo Tech Week, agradeço aqui. E também é uma responsabilidade aqui falar logo depois da Dora Kaufmann sobre o futuro do trabalho. A Carambola é uma empresa, uma startup de tecnologia que é uma plataforma que capacita empresas e pessoas para esse futuro do trabalho. Então a gente está fazendo isso na prática hoje e a gente faz isso através de uma plataforma que inclui mentorias, que inclui formação de times, que inclui aprendizado adaptativo. Então hoje eu trouxe aqui, convidei aqui para representar a Carambola, nosso mentor de habilidades técnicas, o Leandro Chagas, a ex-estrela Carambola, eterna estrela Carambola e agora estrela Itaú também, a Érica Sobral, e o Natan Pasquarelli, também representando aqui o Itaú, uma empresa que está aí à frente e patrocinando esse futuro do trabalho junto com a Carambola. Um prazer estar com vocês aqui. Obrigado. Bom, vou contar um pouquinho sobre o que a Carambola faz, como que a gente funciona, como é que a gente está se preparando e preparando pessoas e empresas para esse futuro do trabalho. A gente vem dessa visão que a Dora falou muito aqui sobre a escassez, né, de profissionais na área de tecnologia e, de outro lado, a abundância de pessoas querendo entrar no mercado de trabalho. Né? 420 mil vagas é a visão de escassez, 14 milhões de empregados, uma visão de abundância. Tem um monte de pessoas querendo entrar nesse mercado de trabalho. E como que a gente faz isso? Como é que a gente aproxima essas duas pontas? Bom, numa visão de futuro, onde as habilidades que a gente adquire hoje já não vão servir daqui a pouco, não faz mais sentido a gente pensar em programas de educação, né? Programas de treinamento, como a gente fazia no passado, que a Dora falou um pouco sobre aqui. Né? A gente demorar um tempão para capacitar pessoas ou para treinar pessoas para funções que vão desaparecer daqui a pouco. Isso precisa ser uma coisa mais fluida, mais constante e contínua. Né? Então, o que a gente pensou? A gente pensou numa plataforma digital, tecnológica, um substrato, né, que ajuda empresas e pessoas a se capacitarem constantemente para esse futuro do trabalho. Isso passa por formar times com complementariedade de habilidades e não mais buscar habilidades específicas nas pessoas. Né? Isso também ajuda na colaboração dos times. Quando você busca times complementares, é natural que um se apoie no outro para adquirir novas habilidades e se organizar. Isso aumenta a criatividade do time. Então, a diversidade está diretamente ligada na criatividade e na performance. E, para o futuro, o que a gente precisa é muito mais de tarefas criativas, né? Tarefas que vão trazer novas soluções para problemas que vão surgir, do que repetição de tarefas. Então, não faz mais sentido a gente recrutar pessoas olhando para aquelas mesmas características que a gente fazia no passado. Então, a Carambola tem uma plataforma que faz formação de times, onde a gente está constantemente atraindo estrelas, como a Érica, que está aqui, que estão se qualificando nessa base de lançamento, colocando lá suas características, suas habilidades que elas já têm, suas características pessoais. Então, a gente está conhecendo essas pessoas e, de outro lado, a gente está conhecendo empresas como o Itaú, suas necessidades em termos de tecnologias atuais e fazendo essa ligação, fazendo essa união, trazendo as pessoas para complementar as equipes existentes e trabalhar de uma forma ágil. Para possibilitar isso, a gente precisa de um conjunto de coisas, né? Precisa de processos, e a Carambola tem uma metodologia e um processo bem estruturado para isso. A gente precisa de mentorias, né? E a gente precisa de aprendizados. Então, eu trouxe o Leandro aqui, convidei ele para vir junto com a gente, falar um pouco desse processo de mentoria, né? do processo que passam os mentores com as estrelas, a Érica para contar um pouco desse processo também que a estrela vive, desde estar fora do mercado de trabalho, querendo entrar, como que ela foi apoiada nisso, e contar um pouco da jornada dela também, na Carambola e depois da Carambola, e o Natan também contar a experiência dele, né, e a visão de uma empresa que está aí na ponta do mercado, olhando para como assumir essa liderança. Né? Eu achei interessante que a Dora falou um pouco sobre o poder público. Né? Sim, eu acho que o poder público tem um papel fundamental, mas as empresas têm também esse papel fundamental de puxar essa liderança e essa responsabilização. E quando
você vê essa questão da complementariedade de habilidades, a diversidade assume uma importância muito grande, porque você precisa trazer pessoas diversas para que você tenha as habilidades mais diversas possíveis no seu time, e isso vai trazer a capacidade do time da adaptabilidade, que foi o que a Dora falou aqui, de você se adaptar a novas situações rapidamente, ganhar aquele conhecimento novo que está surgindo e, com isso, manter o time sempre rápido nas respostas, na criação de novas soluções para problemas existentes. Então, essa é a proposta de valor que a gente traz. Queria passar a palavra aqui para o nosso mentor, Leandro Chagas. Obrigado, Renato. Bem, bom dia. Agradecer mais uma vez a oportunidade, tanto da Carambola quanto da São Paulo Tech Week. Para mim é uma alegria enorme estar aqui. Meu nome é Leandro Chagas, eu acompanho o time de mentores da Carambola. Contar um pouco como é que funciona isso na prática, como é que a gente atua diariamente aí com essas estrelas, né, que a gente chama de estrelas aqui dentro. Antes de iniciar, só queria contar que eu acho que o nosso time se complementa muito com o propósito da Carambola, né, que é essa diversidade, levar a diversidade, levar a inclusão para dentro das empresas, gerar oportunidade, né, levar esperança para as pessoas que a gente enxerga que são excluídas no mercado. E isso, para mim, faz toda a diferença no meu trabalho. É algo que eu amo fazer, é algo que me faz a diferença todos os dias, né, que me incentiva e que me motiva. Vou falar um pouco sobre a avaliação de pessoas, do team building, indicadores que nós temos, de performance, o aprendizado adaptativo baseado em projetos reais, ferramentas de onboard para resolver a falta de talentos e diversidade em tecnologia. Nós temos um processo muito bem definido, uma metodologia muito bem definida para seguir com os trios, né? Nós começamos com essa programação no conteúdo adaptativo e um modelo de gestão da diversidade, onde a gente trabalha essas trilhas técnicas, né? Essas trilhas adaptadas aos memes dessas estrelas. E é algo muito específico, é algo que a gente consegue desenvolver melhor as pessoas, essas habilidades que já existiam nas pessoas. Né? A gente não forma um desenvolvedor, essas pessoas já vêm com habilidades. E a gente potencializa essas habilidades com o nosso método. Né? Nós trabalhamos com mentoria em 4 dimensões, né? Que nós chamamos de processos. Temos uma mentoria de processos, onde a gente organiza, a gente consegue definir as tarefas, organizar o projeto de uma forma que eles consigam entregar de uma forma com muito mais qualidade. Nós temos orientação a resultados, e essa orientação a resultado é onde a gente consegue gerar valor para essa empresa, com que essas estrelas consigam enxergar melhor as tarefas que têm que ser realizadas, de que forma que elas vão fazer, como que elas vão entregar um valor para esse projeto. Temos a mentoria de Hard Skills, que é onde trabalhamos as trilhas técnicas, né, dessa forma adaptativa, e a mentoria de Soft Skills, onde a gente trabalha o comportamento, né, essas habilidades que eu acho que hoje é muito importante no mercado até, né, algo que não se aprende lá fora. Habilidades técnicas, você tem cursos inúmeros por aí onde você busca esse conteúdo, mas processos, onde você organiza as tarefas, orientação a resultado, que é o que gera valor para a empresa, de fato, e soft skills, para mim, é algo que é muito importante e a gente não encontra lá fora. Soft skills é a parte de comportamento, postura, organização, de fala, de uma pergunta mais assertiva, e a gente consegue tratar dessa forma. Nós trabalhamos muito forte com os gestores dessas empresas. Educamos também esses gestores a tratar essa diversidade, a receber essas estrelas dentro das empresas. Nós fazemos uma gestão dessa diversidade através de indicadores, e cada mentoria tem seus indicadores, onde a gente consegue visualizar essa curva de aprendizado, essa curva de conhecimento, essa curva de trocas de habilidades, né? Nós temos um cronograma dentro do programa que ele se baseia em 4 meses. Né? A gente tem uma semana de setup, né? Um mês de setup, na verdade, que a gente trabalha com os clientes, com os nossos parceiros.
E depois nós temos 4 meses que a gente trabalha com os trios. E durante esses trios a gente tem... O método ele é muito bem definido nesses 4 meses. Nós trabalhamos o primeiro mês muito forte em processos, em organização, em como que a gente estabelece esse processo, essa entrega do projeto. Depois a gente trabalha o segundo mês muito forte com orientação ao resultado. O segundo mês, onde já está ganhando uma escala, já está conseguindo ter entregas de maior complexidade, a gente já consegue vir com hard skills. E, por último, não menos importante, soft skills. A gente trabalha todas essas 4 dimensões durante o projeto. Mas o nosso cronograma ele é muito baseado nessa construção durante esse período. Acho que é isso. Diversão, inclusão e diversidade. A inclusão em 4 dimensões que nós trabalhamos. E acho que é isso, né, Renato? Acho que não tem mais. Queria convidar vocês também para poder conhecer um pouquinho do nosso universo Carambola, visitar o nosso site. carambola.com.vc. Queria convidar vocês para conhecer as nossas redes sociais, participar um pouco, conhecer um pouquinho da nossa história, conhecer um pouco da nossa trajetória, de como a gente cresceu, como a gente nasceu. E aí eu queria passar a bola agora para a Érica, que é um orgulho ter ela aqui com a gente. Quando a gente tem um trio formado, esse trio ele é contratado, né, pelo Itaú, por um dos nossos parceiros, isso para a gente é uma comemoração incrível. A gente não tem nenhum sentimento maior, não há nada no mundo que pague esse sentimento. Então, Érica, com você, obrigado por estar aqui. Obrigada a vocês com a pelo gente. Convite. É isso aí. Então, ai, nossa. Que água? Eu quero um pouquinho de água. Bom, sou a Érica, né? Vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória até chegar na Carambola e depois um pouquinho de como está sendo a minha jornada agora no Itaú. Bom, eu sou formada em marketing e no começo de 2019 eu estava no final da minha faculdade e também no final do meu estágio. Eu não estava muito satisfeita com o mercado de marketing, com o que eu estava trabalhando. Eu queria mudar, mas eu não sabia muito bem ainda o que eu queria fazer. Então, eu comecei a pesquisar algumas coisas, mas eu nunca considerei realmente trabalhar com tecnologia naquela época, porque eu tinha aquela máxima que eu era de humanas, tecnologia de exatas, e que não era para mim. Mas, assim, eu estava buscando algo diferente para mim, porque eu estava sentindo essa necessidade. Até que uma amiga me recomendou a Reprograma, e eu dei uma pesquisada, né, uma iniciativa só para mulheres, elas ensinam programação para mulheres. E eu vi que teria um evento da Reprograma, que seria um hackathon, e que eu poderia participar, mesmo não sabendo nada de tecnologia, só como marketing. E esse evento, assim, acho que mudou muito a minha visão do que era ser uma programadora, da área de tecnologia, porque tinha muitas mulheres lá, incríveis. E depois desse evento, eu decidi que eu queria mudar de área, basicamente assim, porque foi muito maravilhoso. E nesse evento também eu conheci a Alessandra, que é uma ex-carambola também. Na época, ela estava iniciando na carambola, então a gente ficou amiga, eu acompanhei toda a trajetória dela dentro da carambola e eu achei a empresa muito legal. E tipo assim, ela é uma inspiração para mim. Eu pensei, eu também quero trabalhar um dia na carambola, né? E o tempo passou, eu fui estudando ao longo de 2019, fiz um técnico de TI no Senai. E aí eu consegui algumas oportunidades de trabalho, mas eu ainda me sentia muito insegura para trabalhar com tecnologia, me sentia muito crua, assim. Por mais que eu estivesse estudando, eu não me sentia preparada. E aí, no final de 2020, assim, surgiu a oportunidade de participar do processo da carambola, né? E aí eu me inscrevi, pensando que, nossa, eu não ia passar, porque eu achei o teste muito difícil e aquela ansiedade. Mas, no fim, eu consegui passar. E foi muito legal desde o início, porque quando eu fiz os testes, eu passei, o meu perfil deu mais para front-end, mas na época eu queria trabalhar mais com a parte de back-end, porque eu não tinha essa experiência e eu queria ter essa vivência, né? E aí eu conversei com o Klaus e ele foi super legal. Ele falou, não tem problema, a gente pode te encaixar, só faz outro teste. Se você passar, você pode trabalhar com back-end. E aí eu fiz o teste, deu certo, passei morrendo de medo, porque era algo que eu não tinha contato nenhum, assim, mas assim, deu certo. Consegui passar para o back-end, para um projeto do Itaú.
E foi muito legal, porque o meu trio era eu, Natan e a Rafa. E a gente tinha perfis muito diferentes, mas que ao mesmo tempo se complementavam. O Natan, ele me ajudou muito em todo o processo da carambola, porque ele, tecnicamente, tipo, ele sabia um pouco mais, então ele sempre ajudou muito eu e a Rafa, assim. E sempre foi um clima de, tipo, um ajudar o outro, assim. Nunca teve uma competição, a gente está competindo por uma vaga na empresa, ou etc. Não, é sempre, tipo assim, muito colaborativo, assim. Todo mundo entra junto e todo mundo tinha que estar no mesmo nível. E foi muito bom, porque eu acho que a gente conseguiu se ajudar em várias áreas diferentes, assim. E foi muito legal, assim, foi bem desafiador. Eu não sabia nada de processos, fazer uma daily, fazer um planning, assim. E ao longo da trajetória na carambola, a gente foi pegando isso e também eu peguei um pouco mais de confiança técnica para falar em reuniões, para fazer perguntas para clientes técnicas, assim. Então, foi uma experiência muito boa. Eu acho que eu tinha muito medo antes de trabalhar com tecnologia mesmo, enfim, de me ver realmente como uma programadora. E depois da carambola eu ganhei mais essa confiança, tanto pessoal assim quanto técnica. Então foi bem legal, tanto que no final do programa eu entendia que eu não queria mais trabalhar com desenvolvimento back-end, assim. Então eu realmente gostava do front e eu acabei participando de um outro processo seletivo do Itaú, passando esse processo seletivo meio que para front-end, e foi muito legal, porque quando eu contei para o Klaus, assim, eu estava meio receosa por não ir trabalhar no time que a gente estava fazendo o projeto, né? Eles foram super legais, falaram, não, tipo, você tem que ver o que é melhor para você, etc. Então, foi muito bom, porque eu percebi que, no final de tudo, eu ganhei essa autoconfiança de perceber que, talvez trabalhar com esse projeto não vai ser legal para mim, então eu vou procurar um outro projeto ou uma outra empresa. E hoje eu estou no Itaú, trabalhando num projeto que eu amo e, assim, está sendo muito bom. E eu percebo que muito do que a carambola me ensinou, eu uso muito no meu dia a dia, assim, dentro do meu time, etc. E é isso, assim. E ajuda a gente até hoje, né? Ajudo. Quando dá, eu ajudo. Tento, pelo menos. Maravilha. Pode Bom, ir, Nathan. vamos lá. Obrigado. Primeiramente, obrigado aí pela história. Lindo. Muitas coincidências. Muitas coincidências. Que seu amigo chama Natan, eu sou Natan, mas eu não sou aquele seu amigo, sou outro amigo. A Alessandra, que você comentou, hoje é tech lead no meu time. Ah, sério? Nossa, vamos eu muito também ler. acho ela muito legal. Então, bastante coincidência, bacana de ouvir. Primeiro, eu queria agradecer também aqui o convite da São Paulo Tech Week. Agradecer também toda a equipe aí que está por trás. Quem está assistindo não está vendo, mas tem uma galera trabalhando aqui atrás desse palco, e aqui na frente também tem bastante gente trabalhando. Então, obrigado aí por vocês, pelo trabalho que vocês estão fazendo. Queria agradecer muito a Carambola pelo convite, para a gente bater um papo aqui, agradecer a história que você acabou de contar. Eu se chamo Natan Pasquarelli Freitas, eu sou gerente de engenharia de software no Banco Itaú e também trabalho com uma outra frente pessoal, que é de geração de conteúdo para tecnologia e inovação, no natanpf.com, para também tentar trazer mais pessoas para a área de tecnologia. Então, antes de qualquer coisa, eu queria contar um processo que a gente está passando hoje no mundo, né, e aqui no Brasil também. E que muitas pessoas já comentaram hoje, a apresentação que teve antes dessa falou também, é um processo de transformação, um processo onde a gente tem que formar mais e mais e mais pessoas. Tem bastante gente tentando fazer isso e trazendo mais gente para a tecnologia, porque tem espaço. Então, chega a ser engraçado a gente falar que tem tantas pessoas desempregadas e ainda assim a gente tem tanto espaço para as pessoas. Então, a gente precisa começar a fomentar e formar mais as pessoas. E eu conheci a Carambola pelo Itaú, tá? Então, vou contar um pouquinho da história, como eu conheci a Carambola e do processo de transformação que a gente acredita. Conheci pelo Itaú, num projeto que estava rolando lá dentro do Itaú, e quando eu cheguei lá na Carambola, lembro até hoje, ainda era presencial, então eu tive a honra de conhecer a Carambola no espaço físico, e quando eu cheguei lá, eu conheci o Gustavo Glesser, que é o fundador da Carambola, e, putz, ele falava com uma paixão daquele projeto que era invejável. Então, a primeira coisa que eu acho que me brilhou os olhos quando eu vi a Carambola foi ver o Gustavo Glesser contando qual era a aspiração dele, o que ele queria fazer de transformação. Eu participei, acho que da primeira turma da Carambola, se não me engano, como gerente do Itaú, contratando algumas pessoas da Carambola para trabalhar lá com a gente. E daí aqui começa uma história de parceria, né?
conforme a gente falou aqui, hoje em dia não está fácil para uma empresa de tecnologia do tamanho do Banco Itaú, ou do tamanho de qualquer outra empresa, buscar no mercado pessoas preparadas para trabalhar. Então, a gente acabou virando uma escola. Hoje, quando você entra dentro de uma grande empresa, eu não falo só pelo Banco Itaú, mas como qualquer outra grande empresa de tecnologia, você vai ver que é uma grande escola. A gente tem que ensinar soft skills, hard skills, que a gente chama. Então, como que a gente trabalha em grupo, como a gente trabalha com metodologias de processo, como a gente trabalha com tecnologia em si. Então, no dia a dia, a gente faz muito isso. Hoje, as escolas normais não conseguem dar conta de formação tão rápido quanto a gente gostaria. Talvez a gente tenha algumas revoluções acontecendo aí que estão melhorando isso. Tem outros tantos parceiros fazendo. Mas a Carambola veio com essa pegada de trazer essa transformação. Então, quando a gente fala de aprendizado, a Carambola é uma grande parceira no aprendizado, porque a gente faz a contratação do trio Carambola e o que eu notei foi, quando esse trio chega para conversar com a gente, as três estrelas, como eles chamam, quando chega para trabalhar com a gente, eu tenho um grande aliado de pano de fundo, que tem um arcabouço ali de ferramentas para me ajudar. A Carambola, ela forma essas pessoas, ela ajuda a gente na formação e acaba formando a gente também. Porque aqui tem uma pauta muito importante, que é a pauta da diversidade, que rola junto com toda essa conversa. Então, trazer pessoas diversas ajuda tanto o meu time, me ajuda pessoalmente, e ajuda a Carambola no dia a dia. Então, acho que assim, quando a gente fala desse papo cruzado entre aprendizado e diversidade, tem muito ganho, muito benefício no meio da conversa. E quando a gente fala de diversidade, acho que é uma coisa muito importante de a gente pensar também. A gente já passou, acho que, por um momento onde eu vi a discussão sobre diversidade, a gente fala agora muito de diversidade, executa diversidade, mas acho que já deixou até de ser uma pauta que é de discussão, é uma pauta necessária, é uma pauta que traz ganho para o negócio. Acho que o Renato falou muito bem aqui, quando ele falou o seguinte, cara, trazer o time da Carambola trouxe claramente para o meu time uma força de inovação. Eu vi o meu time conseguindo trazer muito mais força de inovação, porque ele tinha histórias diferentes dentro daquele arcabouço. Não eram mais pessoas tão iguais, não que antes fossem, antes a gente também tinha pessoas diversas, mas aumenta isso, aumenta as histórias, aumenta o jeito que cada um pensa, e essa forma de todos pensarem diferente traz cada vez mais ferramentas e processos diferentes. Quando a gente está falando da implementação de um projeto de tecnologia, eu consigo pensar muito maior do que eu pensava antes. Então, acho que o primeiro ganho, trazendo aqui para uma visão um pouco mais pé no chão, olhando para benefício mesmo palpável, é o benefício de inovação. A gente tem um benefício muito grande de inovação. Eu senti no meu time também um ganho de senso de propósito. Ele já tinha um senso de propósito, mas eu via meu time com muito mais garra, muito mais vontade depois que o time da Carambola juntou com a gente. No primeiro momento, um momento de entendimento cultural, de como é que a gente vai trabalhar junto, e logo numa sequência um ganho muito grande de como a gente está trabalhando ali com esse time e como a gente acredita no que a gente está fazendo, e essas histórias que trazem para a gente uma ideia de que, cara, é muito engraçado quando você comentou assim, a gente fala tecnologia é para as pessoas de exatas. Não é mais, né? Tipo, a gente falava muito isso, é de pessoas de exatas, mas hoje em dia é de todas as pessoas. Tecnologia é para todo mundo. Eu não preciso mais ser um cara extremamente fera em matemática, em cálculo, para conseguir trabalhar com tecnologia. Muito pelo contrário, eu mesmo não sou muito bom em cálculo. Então, acho que a gente tem que começar a colocar isso na mesa e ver que as coisas estão mudando. E quando você coloca todo mundo na mesa ali, você vê que as histórias complementares também trazem um senso de propósito, que foi bastante bacana. E para coisas mais palpáveis ainda, quando a gente começa a olhar esses times andando no dia a dia, então o primeiro time da Carambola, eu sou péssimo com datas, mas deve estar há 3 anos lá com a gente, acho que é. Do time que entrou comigo na Carambola, entraram 3 na época. Os 3 estão indo muito bem, quando a gente fala de carreira, tá? Os 3 estão indo muito bem, conhecem muito tecnicamente, estão mandando muito bem dentro do banco. Já subiram de cargo, já estão em outras posições e estão tocando equipes com desafios bem relevantes. Eu mudei de time e conheci a Alessandra, que ela comentou. A Alessandra é um ponto fora da curva também. Ela trabalha hoje lá com a gente e ela é líder técnica de uma equipe. Então, ela puxa uma squad inteira, que no caso, acho que a squad dela deve estar com 9 pessoas, que ela lidera tecnicamente. Então, isso é legal de ver também. A gente tem uma pessoa que entrou com a gente faz 2 anos, acho que e ela já está numa posição que dentro da tecnologia é uma posição que a gente busca meta de carreira de quem está pensando tecnicamente ali. Então, ela já chegou numa posição bacana. Então, eu estou falando tudo isso para contar o quê? É sucesso, né? Quando eu estou falando de contratação, a maior dificuldade quando você vai contratar alguém é contratar a pessoa certa. Então,
é difícil para uma empresa escolher a pessoa certa para aquele desafio. Quando você está trabalhando com a carambola, fica mais fácil. Primeiro porque tem uma convivência ali. A gente está trabalhando junto antes de uma contratação, a gente está se conhecendo e está entendendo qual desafio faz sentido para aquela pessoa. E daí, quando essa pessoa entra, fica muito mais fácil, tanto para ela quanto para o Itaú, para as coisas darem certo. Então, isso é uma trajetória de sucesso, na minha opinião, e por isso que as pessoas têm dado tão bem lá dentro. E acho que, assim, outra coisa que é bem bacana da gente olhar é que o fato de eu ter a parceria da carambola ali no dia a dia me ajuda também com previsibilidade. Então, eu tenho tentado colocar cada vez mais uma ideia de deixar sempre um time sendo formado, porque o mercado de TI está extremamente aquecido. Então, não vou me enganar achando que não vai sair ninguém do Itaú. Saem pessoas do Itaú e entram pessoas do Itaú a todo tempo. Então, eu preciso estar preparado para isso e eu uso isso como uma alavanca para o meu negócio, de sempre pensar na carambola ali me ajudando a treinar pessoas para caso alguém saia da minha equipe, porque é uma coisa que acontece. Por mais que a gente tente, o mercado está aquecido, tem propostas diferentes, estratégias diferentes, tem muita coisa no mercado acontecendo. Então, assim, tentando fazer um catadão de tudo, acho que é isso que eu vejo e que a parceria da Carambola trouxe para a gente e ajuda muito no meu dia a dia. Maravilha. Isso aí. Bom, legal, pessoal. Muito obrigado a todos aí pela presença. Eu não sei se a gente tem um espaço aqui para perguntas e respostas. Não temos. Então, temos ainda alguns minutinhos para falar um pouco aqui. Cara, eu vou me... Já que a gente tem alguns minutos para falar, eu acho interessante, não sei se a gente pode, mas entrar no papo que a gente conversou aqui. Desmistificar um pouco a ideia de que tem um perfil de tecnologia, e a carambola desmistifica isso. A carambola ela traz uma ideia de que, poxa, não tem esse perfil. Sinceramente, para quem está assistindo aí, já pensem nisso. Não existe um perfil de tecnologia mais, isso acabou. Antigamente podia ter essa ideia, mas hoje em dia acho que o perfil de tecnologia é alguém que seja maluco o suficiente para trabalhar com tecnologia. Gostei desse seu comentário, Nathan, e acho que essa é a grande mudança cultural que a gente está vendo acontecer, né? Então, se antes a gente procurava pessoas com um perfil específico para a nossa equipe, agora a gente quer diferente, a gente quer perfis diferentes que se complementem. E aí entra a diversidade. A pessoa fala, não, mas diversidade é caridade, diversidade é uma coisa que você faz para ajudar as pessoas. Não, porque as pessoas vêm menos capacitadas. Essa é uma visão do passado. Porque, na verdade, você está buscando a capacidade que essas pessoas trazem que seu time não tem. É isso que é o valor da diversidade. Então, quando você cria um sistema, e você está com uma visão moderna de criar um sistema que continuamente vai trazer talentos e pessoas que vão complementar as habilidades do seu time, não olhando mais para a mesma, mas olhando para diferentes, você vai estar deixando o seu time mais resiliente, mais capaz de mudança, mais capaz de enfrentar os novos desafios, né? Porque aqueles desafios do passado, onde você tinha que repetir tarefa, onde você tinha que seguir um script, isso cada vez mais a inteligência artificial vai fazer. Só que novos problemas vão surgindo. E aí, esses novos problemas ninguém sabe resolver. Então, o time tem que se unir, vir com contribuições diferentes para poder resolver um novo problema que aparece. E aí a diversidade entra e traz mais soluções ou mais capacidades de ver o problema de formas diferentes. Acho que também é uma coisa interessante, quando a gente fala de ganho de conhecimento, de enriquecimento, a gente falou um pouco dos times, um pouco das estrelas. Eu vou falar um pouco de mim também, tá? Quando eu conheci a Carambola, eu era um Nathan. Hoje em dia eu já me enxergo como um Nathan totalmente diferente. Não só por ter conhecido a Carambola, mas ali eu vi uma disrupção, eu aprendi muita coisa. E no dia a dia isso foi me transformando para eu começar a cada vez a entender mais e ter hoje essa coerência que eu falo de trazer pessoas diversas para a gente conversar. E eu concordo totalmente com o que você falou, essa pegada de que, cara, a pessoa que a gente está colocando diversidade por caridade não é mais uma verdade. Para mim, hoje é business, eu preciso disso. Se eu não tiver esse cara dentro do meu time, dificilmente eu vou entender o meu cliente, porque o meu cliente é diverso. Não adianta eu encarar que a sociedade é aquele padrãozinho, não existe isso. A sociedade é de vários perfis de pessoa. Então, quando eu olho hoje para o meu time, ele precisa ter essa cara, ele precisa entender isso, porque eu estou atendendo o meu cliente, no fundo. Então, se eu tenho um time que não se enxerga como o cliente, fica difícil de tomar uma decisão coerente. Então, eu acho que é bem isso. Eu preciso dessas capacidades que você falou, dessas pessoas diversas dentro do meu time, com cada um a sua história ali trazendo, para conseguir chegar na melhor solução. Acho que é uma coisa bacana.
E o que eu acho bacana, o que possibilita, na verdade, essa mudança de consciência, né? Da gente parar de pensar em exclusividade, né, como uma coisa boa, e começar a olhar para inclusividade como uma coisa que a gente tem que fazer, é realmente a mudança de tecnologia. Se no passado a gente não tinha essa capacidade tecnológica, né, então a tecnologia traz duas facetas. Traz a faceta de que os trabalhos repetitivos do passado eles vão sendo assumidos cada vez mais por inteligência artificial, por máquina e tal, mas ela traz uma nova possibilidade que é, agora eu preciso estimular a criatividade das pessoas, dos times e tal, então a gente precisa se reorganizar. E ela possibilita isso, por outro lado, porque você pode estar trabalhando constantemente nas habilidades das pessoas, e aí a gente traz na plataforma essa capacidade de entregar conteúdos para que as pessoas possam ir se capacitando de acordo com a evolução da tecnologia para resolver problemas novos. Isso de uma forma constante, né? Hoje a gente fala muito em lifelong learning, né? Ou aprendizado da vida toda. A gente tem que estar constantemente aprendendo novas coisas. São novos problemas, são novos desafios que a gente tem que enfrentar no dia a dia. Como que a gente capacita os nossos times? Eu gostei do Natan dizer um pouco da experiência pessoal dele, de aprendizado dele com essa plataforma também, porque, de fato, a visão da Carambola é que está todo mundo aprendendo o tempo todo, não é incluídos e excluídos, ou mentores, gestores, todo mundo está ali, de uma certa forma, sendo impactado e aprendendo alguma coisa nova quando você agrega coisas diferentes, pessoas, processos, conteúdos, o que quer que seja, você está ali nesse aprendizado contínuo. Então, acho que a grande coisa é essa mentalidade aberta ao aprendizado contínuo e a gente conseguir enxergar nas pessoas essa capacidade e vontade de estar constantemente aprendendo, né? Isso é muito mais importante do que as habilidades que a pessoa já tem. Porque se ela tem capacidade de adquirir novas habilidades e contribuir com aquelas que ela já tem para o grupo, nossa, vai trazer um valor para aquele grupo muito grande. Absurdo. Eu acho que, já que a gente não tem perguntas e respostas, posso fazer as perguntas, assim, a gente responde. Com certeza. Eu vou te fazer uma pergunta como se eu estivesse querendo entrar nesse mundo, tá? Imagina que eu sou lá um cara que está, como a nossa estrela aqui comentou, putz, eu estou na minha área, ou eu não tenho ainda habilidades de tecnologia. Como é que eu chego na Carambola? Então, o primeiro passo é entrar no nosso portal, carambola.com.vc. E um pouco, a Érica falou um pouco das provas, né? Então, as provas têm eu preciso passar nas provas. O objetivo das provas da Carambola não é você necessariamente atingir um nível de pontos, tá? É a gente conhecer as habilidades que o time tem para que a gente possa combinar essas habilidades, né? A Érica falou um pouco, tinha lá o Natan do meu time que tinha mais habilidades técnicas, tá? Mas ela contribuía com mais habilidades socioemocionais, de repente, para aquele time. Então, e com outra visão. Então, a gente complementar isso e criar times complementares, por isso que a gente trabalha em trios. O Leandro mencionou aqui os trios da Carambola, né? Porque a gente já quer trazer para as empresas que são nossas parceiras essa visão de complementariedade. Então, esses projetos também servem para a empresa se apropriar de uma nova tecnologia de gestão, formação de times e educação constante. Isso é só para empresas do tamanho do Itaú? Claro que não. Assim, nós somos uma plataforma. A ideia é que mais e mais empresas possam se capacitar dessa forma, usando a nossa plataforma para poder fazer isso dessa forma dinâmica que a gente está proposto. Você contou uma coisa que é interessante para quem está aqui recebendo também o trio. Tem um processo na Carambola que é bem interessante, que eu vou falar que é psicológico, mas eu corri o risco de falar uma besteira porque eu sou de tecnologia, eu não sou dessa área. Mas é um processo que vocês fazem lá chama espiral, alguma coisa assim do conhecimento, que a gente cruza qual é o perfil daquele coordenador ou daquele líder que vai trabalhar com esse trio. E eu acho isso bem interessante, porque quando a gente está ali no dia a dia, fica mais fácil de conhecer com quem você está falando. Acho que para ambos os lados é uma coisa bem interessante. Se algum de vocês puder contar um pouquinho desse processo, eu achei ele bacana. Legal, posso comentar. Assim, na verdade, essa é uma das grandes inovações que a gente tem dentro dessa plataforma da Carambola, né? A gente olhar para os perfis socioculturais dos indivíduos, e aí não só das estrelas, dos gestores, das pessoas, dos mentores, e identificar nesse perfil sociocultural, primeiro, como
eles se complementam para a formação do time, então a gente usa isso na formação do time, mas também para entender quais são os fatores motivacionais de cada um e a sua realidade, né? Que dessa forma a gente consegue trazer conteúdos diferentes para pessoas que são diferentes, né? Então é respeitar a individualidade das pessoas. Então tem pessoas que gostam mais de aprender por desafios, e aí você coloca um desafio, ela vai atrás da solução, ela vai buscar a solução para aquele desafio, mas tem perfis que gostam mais de pisar num lugar onde eles já conhecem. Então, antes de você dar um assunto novo para aquela pessoa desenvolver em termos de desafio, você dar um conteúdo que ela se sinta confortável para falar, agora eu posso enfrentar esse novo desafio. Então, você respeitar isso na individualidade de cada um é muito importante. E hoje a gente não conhece nos sistemas de formação ninguém que esteja olhando para esse tipo de coisa, né? Como que a gente respeita a individualidade de cada um nisso? Isso se aplica também, então, na educação, na formação dos times e, finalmente, na questão de você conseguir lidar com conflitos entre pessoas de perfis socioculturais diferentes, né? Então, também trazer uma ferramenta para gestor, gestionado, para as pessoas em si, para um tentar entender o outro de uma forma mais inclusiva, né? De uma forma mais respeitosa com a individualidade de cada um e respeitando a sua também, né? Porque isso também entra no jogo. Então, na hora de você conversar com uma pessoa diferente, você trazer um conteúdo que fala, olha, essa pessoa pode ser diferente nesse aspecto, isso motiva ela, isso desmotiva ela, isso, né, incentiva, isso desincentiva, né? Isso ajuda muito nessa curva de performance, que a gente, lógico, quer performar, né? Nós estamos falando de negócio, mas também na curva humana, né? De como você criar uma cultura que respeite a individualidade dentro do seu ambiente de trabalho, e aí ganhar com engajamento, ganhar com formação de time, ganhar com todos esses aspectos da diversidade. É uma boa. E é engraçado que você está colocando aqui alguns aspectos que a gente precisa melhorar como sociedade, né? Quando você para olhar esse respeito mútuo, esse entendimento, vocês trazem ferramentas para esse entendimento. Dentro de uma empresa não é nada mais do que um tecido social, assim como na sociedade. A gente vê, dentro da empresa acontece uma coisa muito parecida. A gente tem várias pessoas e vários perfis. Elas são empresas gigantes que a gente tem aqui dentro do nosso país. Então, quando você olha para isso, o que eu acho bacana é que vocês estão trazendo as ferramentas para a gente se entender, se conhecer e se respeitar cada vez mais, e ajuda bastante no dia a dia. Uma coisa que eu acho interessante também, falando do tamanho das empresas, você comentou que quando você entrou, estava ali para entrar no Banco Itaú, você tinha uma ideia de trabalhar com back-end. E daí depois você falou, putz, não, quero trabalhar com front-end. Eu vou dar uma palhinha aqui, só o que é back-end e front-end para quem não conhece. Front-end, em forma bem abrangente, é ali o que você está vendo no seu dia a dia, a telinha do aplicativo, é o Internet Banking, é o que está mais na camada frontal, né, do que a gente enxerga no dia a dia. Então, quando você está tendo um primeiro contato com a tecnologia ali, com o site ou com qualquer plataforma, normalmente o front-end é a primeira camada que acontece. Poxa, mas beleza, fui lá e coloquei minha agência e conta lá no Banco Itaú. Como é que eu sei que aquela agência e conta é válida? Normalmente você vai fazer uma requisição para o back-end vai buscar em bancos de dados, estruturas mais parrudas de processamento para te devolver se você é um cliente válido, se não é válido, passar por camadas de segurança e assim por diante. Então, tem todo esse arcabouço de tecnologia por trás. Eu acho bacana que quando você colocou que, poxa, eu mudei de ideia, eu estava como back-end e decidi ser front-end. Você conseguiu fazer essa mudança, né? E dentro do banco é fácil. Se você quiser mudar amanhã para mobile, você consegue também, né? Porque é uma área muito fácil a movimentação, porque tem de tudo lá dentro. E é interessante quando você vê isso, cai um pouco na palestra que a gente viu anteriormente. Não tem mais uma ideia de que eu sou especialista e eu nasci e vivi numa área e nela eu vou morrer. Muito pelo contrário, a gente está mudando o tempo todo. Então, bem isso, hoje você foi para front, nada impede que amanhã você queira ir para back, nada impede que amanhã você queira trabalhar com outra linguagem, outra tecnologia. Isso está muito mais volátil no dia a dia. Eu acho interessante também isso. E ter tido essa experiência como back-end ajuda muito no meu trabalho como front também, porque uma coisa está ligada à outra. Então, ter essa vivência me faz entender melhor quando tem algum problema, já sei falar, ó, não é da minha parte, é de vocês, ou até mesmo, enfim, várias coisas, assim, ter tido essa vivência com o back-end me ajuda muito até hoje, tipo, a entender melhor todo o processo de construção de um projeto e etc. Então, foi muito bacana, foi bem legal, assim.
É importante que, é bem isso, você vê como é que é engraçado, antes a gente falava de back-end e de front-end, aí o que você falou é perfeito, porque hoje é o full stack que a gente fala, né? Você sabe de ponta a ponta, e o fato do que a Carambola traz, querendo ou não, que é uma ideia de que, cara, eu sei processo, eu sei tecnicamente, no seu caso você aprendeu front e back, e quando a gente fala aqui um pouco de infra também, você acaba virando um cara que a Netflix chama de dev full cycle, você está batendo de ponta a ponta, você sabe tudo o que acontece no desenvolvimento de um software. Eu acho interessante também, a gente está cada vez sendo mais, no bom sentido da palavra, generalista e conseguindo entender o arcabouço todo que a gente tem de tecnologia. Eu acho bacana de ver. E tem essa questão do aprendizado baseado em projetos, né? Tem um estudo bem legal de Harvard que fala que grande parte das habilidades de qualquer profissional é adquirida no trabalho, né? Durante o trabalho. Então, toda a proposta da Carambola é que você adquira essas habilidades trabalhando em projetos reais. E aí, com desafios reais, você vai buscar formas inteligentes de resolver problemas. Então, o que a gente está, na verdade, fomentando? A capacidade de resolver problema, capacidade de ganhar novas habilidades. E olhando para essa questão de dar elasticidade para os times, né, de dar a capacidade deles ganharem novas habilidades e responderem a novos desafios, a gente enxerga 4 grandes dimensões que a gente mencionou aqui, que é processos, você tem uma forma de organizar o seu trabalho, em que todo mundo consiga se comunicar, consiga se reunir, consiga se alinhar. Aí se alinhar em relação a objetivos, então a segunda área é orientação a resultados, você determinar objetivos para a equipe e métricas que permitam a equipe se autogerenciar em termos de priorização de tarefas, de escolher quais são mais importantes, quais elas vão atacar, de distribuir entre as pessoas de acordo com as suas habilidades que já existem. Então, processos, orientação a resultados, depois a parte de habilidades técnicas, cada um contribuindo com o que já tem e disposto a ganhar novas habilidades. A gente vai mapeando isso na nossa plataforma, né? A gente tem lá uma matriz de habilidades que vai preenchendo todas as habilidades que aquele time já tem, que o indivíduo já tem, então a gente consegue enxergar isso. Quando vem um novo desafio que não está dentro da zona de conforto de uma pessoa, daí a gente vai olhar, putz, ela prefere aprender por desafio, então deixa ela se virar e depois a gente vai ver o que vai acontecer. Não, ela prefere passo a passo, então a gente entrega o passo a passo e deixa ela resolver. E a parte de habilidades socioemocionais que vem completar essa caixa de ferramentas, né, que a gente está falando, esse arcabouço que o Nathan está falando. Então, se eu sei me organizar com processos, com orientação a resultados, se eu sei ganhar habilidades técnicas e habilidades socioemocionais, a gente vai naturalmente ser capaz de adquirir novas habilidades e de tornar o time mais autossuficiente e apto a resolver novos problemas que vão sempre surgir. Essa é toda a ideia por trás da plataforma e dos processos que a gente estabelece como empresa. E qual que é a nossa grande visão? A gente quer transferir isso para as nossas empresas parceiras e clientes e para as pessoas que passam por nós, porque assim elas também vão estar capacitadas a fazer isso de uma forma constante e contínua. E aí resolve o problema nosso social também, porque se eu não estou olhando só para a capacidade das habilidades que a pessoa já tem, mas as que vão complementar o meu time, eu vou estar sempre buscando pessoas diferentes e a capacidade de ganhar novas habilidades e de contribuir com as que já tem dentro do meu time. Então, é uma mudança de mindset mesmo, né? Uma mudança de mentalidade em relação a como atrair e desenvolver pessoas dentro do ambiente de trabalho. Você falou uma coisa importante, o ganho de conhecimento acontece muito dentro da empresa, e é engraçado, né? Não sei se você passou, você não passou tanto porque você estava na Carambola, então você não passou tanto, mas quando você faz um curso de tecnologia por fora, você pode aprender a programar qualquer coisa, não importa o que, você aprende. Quando você senta dentro de uma empresa, não é igual. Não é quase nada igual, na verdade. Você aprende a base, você consegue ter uma noção da base, mas o fato da Carambola trabalhar direto dentro da empresa e com projetos reais, traz uma vivência que é a real de aprendizado. Porque quando você está falando, sei lá, vou dar um exemplo aqui mais técnico, eu sei programar Java com Spring, quando você vai chegar dentro daquela empresa para programar, normalmente você já tem coisas prontas que a própria empresa usa, você tem acessos diferentes para fazer, você tem jeitos diferentes para tratar as coisas, você tem locais onde cada coisa tem que ser programada, então você tem muita coisa por trás que dificilmente você vai conseguir aprender numa escola, porque é a característica de cada empresa e como ela se montou durante os anos.
Então é importante o que você falou, você diminui essa perda, porque na hora que eu estou contratando, eu tenho uma perda de produtividade, a gente até brinca que normalmente quando uma pessoa entra na empresa, você tem um tempo ali até ela começar a produzir como qualquer outra pessoa que você tem no seu time. Então essa perda aqui diminui um pouco, porque a pessoa já chega jogando, que a gente fala, né? A pessoa não chega para entender o que está acontecendo. Eu acho isso bacana de ver também. E tipo, na minha experiência, assim, um ano e meio que eu fiquei estudando sobre back-end, assim, eu não aprendi tanto quanto eu aprendi nos 4 meses que eu fiquei na Carambola, porque eu pensava que eu era muito boa no back-end, assim, eu fazia os CRUDs lá perfeitos e tudo funcionava. E quando você vai para a prática de uma empresa, que tem várias regras de negócio, já tem um sistema rodando por trás, tipo, é muito diferente do que de quando você constrói algo do zero, fazendo algum tipo de curso, assim, você entende mais ou menos como aquilo chegou até ali, mas trabalhar ali na prática todo dia e fazer novas coisas é bem desafiador. E foi muito bom, assim, tipo, acho que foi muito bom para minha formação. Ter essa prática me ajudou muito a entender que realmente back-end, tipo, eu gosto, é muito legal, mas eu prefiro trabalhar com front, assim, então foi bem bacana. Mas também, vamos lá, é difícil você escolher com que você vai antes de você ter um aprofundamento naquilo. Sim, é engraçado, sim. Né? Porque quando a gente para olhar, a gente está na nossa trajetória de vida, a gente tem a tendência de escolher ali na faculdade, próximo disso, é com isso que eu vou fazer o resto da minha vida, mas você nunca fez, então qual a chance de você acertar? Tanto que, tende a 0, né? Assim, no meu primeiro ano trabalhando, eu tive algumas experiências e eu me preocupei muito em diversificar minhas experiências para eu entender realmente aquilo que eu quero. Por exemplo, eu tive no começo uma formação mais generalista, mas hoje eu já sei com o que eu quero trabalhar. Eu entendo que para mim é melhor, nesse momento, focar em front para me especializar. E daqui uns 5, 10 anos, não sei, talvez tentar uma outra coisa. Mas eu acho importante no começo a gente ter contato prático com várias tecnologias, assim, para entender realmente o que a gente gosta, o que a gente prefere, o que a gente se dá melhor, o que não, assim, eu acho importante. E também ter uma visão melhor de como funciona o todo, porque quando você está estudando, você faz o curso de front e depois você faz o curso de back. E no dia a dia eles caminham muito juntos, assim, então você não tem tanta essa noção, essa visão, quando você não tem uma experiência prática com isso. É verdade. E é legal você pensar, até uma prática que o Paulo Silveira da Alura, ele fala bastante, que é o aprendizado em T. Que assim, você aprende de forma mais superficial, bastante coisa, e aprofunda naquilo que você vê que faz sentido naquele momento. E daí, o que você está falando agora é bem isso. Você entendeu que para você front-end está fazendo total sentido, você tem que ir para cima mesmo, tem que aprofundar nesse conhecimento. E o que a Carambola pratica também, de deixar profissionais que conseguem depois se adaptar. É engraçado, aí eu vou tentar prever o futuro, apesar de não manjar muito disso, mas eu vou tentar prever o futuro. Quando a gente fala do advento aí do metaverso, que o Facebook, que o pessoal está indo para cima, eu não sei se o front-end para o futuro ele vai ser o mesmo front que a gente conhece hoje. Possivelmente ele vai trazer muitas coisas que são dos games, de ter lugares e front mais voltado ao 3D, a uma experiência mais geral do que só o front que a gente conhece hoje. Então, essa habilidade você vai precisar bastante, porque você ainda tem um grande futuro aí pela frente. Tem bastante coisa para fazer. Eu acho bacana de ver. A gente tem uma brincadeira lá na Carambola que a gente fala assim, ninguém aprende a resolver problemas gerando um código para gerar números primos, né? Porque todo curso de programação, faço código para gerar números primos. Pô, isso não é a capacidade que a gente quer no profissional. A gente quer trazer um problema da vida real, um problema de negócio, e que ele seja capaz de criar alguma coisa que vai resolver, tornar aquilo mais eficiente, né? Então, só dá para aprender isso com coisas reais, né? E você trazer problemas do passado, como era, por exemplo, na escola de negócios, né? Você vai fazer um MBA, você aprende com cases, né? Tá bom, é importante você saber cases, claro, mas os cases já foram resolvidos, né? Quais são os problemas que estão surgindo agora? E isso está cada vez mais nítido, né? Que você precisa agora pessoas focadas em resolver o problema daquele momento, daquela. Não adianta muito o para trás. O para trás é importante, mas a prática, o dia a dia que vai trazer essa capacidade para os times. Então, a gente precisa incorporar isso nos processos das empresas e tornar essa formação de times mais ágil também, sempre buscando maximizar essas características. São complementares, né? Acho que a experiência ajuda muito, e eu não estou, em momento algum, também desabonando a ideia de faculdades, de pós-graduação, MBA e tal.
Eu acho super importante, eu mesmo fiz, então não teria nem por que falar que não faz sentido, mas eu acho super importantes, só que são complementares, né? Não dá para você ficar só nisso, ainda mais quando a gente está falando de profissões que são tão rápidas, de mudança tão radical, assim, que a gente vê no dia a dia. Uma coisa que você comentou também que a Carambola traz, que eu acho bacana, e até aproveitando para quem está assistindo, que é uma visão antiga de quem é de tecnologia, a gente achava que o cara de TI era aquele cara que põe o fone de ouvido e fica na frente do computador assim, não fala com ninguém o dia inteiro e etc. E não é, tá? Não existe mais isso. Hoje em dia o cara de tecnologia ele tem que ser comunicativo, ele tem que conseguir trocar com seus pares, porque as plataformas que estão sendo construídas, as coisas que estão sendo feitas são muito grandes, você não consegue fazer sozinho. Não é mais aquela coisa que até a gente ouviu aqui, de você fazer só um pedacinho, de só um processo, etc. Hoje em dia você tem que entender o todo e tem que conseguir construir em conjunto. E a Carambola ensina isso também. Como é que você coloca os processos, a metodologia ágil, o dia a dia dos times, para a gente conseguir construir em conjunto. Eu acho isso interessante também. Até para a galera tirar da cabeça, porque tem gente que fala, mas eu vou trabalhar com tecnologia, eu vou sentar num buraco escuro e ficar sozinho com o meu computador. Não vai. Não vai. Se você tem essa expectativa, não vai acontecer, tá? Não, inclusive, você era um dos meus maiores medos. Não medos, mas, tipo... Eu tinha muita essa impressão da área de tecnologia antes de conhecer e iniciar, porque eu pensava, eu gosto de falar, eu gosto de me comunicar, e aí eu vou ficar só com um computadorzinho, assim, ninguém falando comigo, tipo... E quando eu fui conhecendo, fui buscando, tipo, realmente conhecer, participar de eventos, eu fui em muitos meetups, assim, eu fiz algumas coisas, e eu vi que é muito diferente, é uma comunidade muito unida, assim, obviamente que não é todo mundo que está disposto a ajudar, que, enfim, né? Mas isso eu acho que é em qualquer área. Mas é uma comunidade muito unida. Tipo, eu tenho amigas que eu conheci em meetups, que eu conheci no Hackathon, a Ale mesmo, eu conheci num evento, sabe? E a gente nunca se viu, e ele formou uma amizade, e ela sempre foi um apoio para mim muito grande, de tipo, amiga, socorro, não sei o que eu estou fazendo. Tipo assim, é muito legal isso. Eu, além de trocar de profissão, eu ganhei uma comunidade mesmo. Tipo assim, eu sei que qualquer problema que eu tiver, vai ter alguém em algum lugar que vai me ajudar, sabe? Porque o pessoal é muito unido, assim. Isso é muito importante. Falando de tecnologia, eu concordo totalmente com você. É uma comunidade muito unida. Aí o que você falou é uma real. Mané tem em qualquer lugar, né? Sim. Você pode ter pessoas que, putz, eu não gosto, não quero ajudar e tal. Isso vai acontecer em qualquer canto. Mas a grande maioria da comunidade de tecnologia é muito unida. Você vê muitas pessoas gerando muita coisa, tentando ensinar, saindo da sua zona de conforto e ajudando todo mundo que pode. Eu me joguei nessa trajetória de tentar também gerar conteúdo para a tecnologia um pouco com esse viés de, pô, como é que eu coloco para as pessoas mais conhecimento e o que eu tenho, o que eu posso contribuir também. Tem muita gente que fala assim, poxa, eu não vou ajudar porque eu sei pouco. O pouco que você sabe, às vezes, é muito para o outro. Então, se joga, ajuda, ensina, porque sempre tem alguém precisando daquele conhecimento. E a tecnologia é bastante legal nisso. A galera movimenta bastante, né? Isso é legal de ver. Não, é muito bom. Qualquer conteúdo você consegue de graça, assim. Sempre tem alguém para ajudar. É muito bom, assim. Isso é muito bacana. E eu acho isso interessante também do ponto de vista de mentalidade dentro da empresa, né? Que isso me parece que vem mudando. Eu não sei o quanto você participou de uma mentalidade mais antiga, Natan, mas que era a mentalidade de competição, né? Que, bom, eu preciso me sobressair em relação aos meus pares, né? Então não vou ajudar porque eu tenho que me sobressair porque eu quero ser, né, promovido e tal. Essa mentalidade, né, que a gente fala de competição versus a colaboração, né? Então eu vou ajudar porque ele me complementa também naquilo que ele sabe, isso traz o time mais eficiente e traz a colaboração para dentro do time. Então isso está sendo valorizado nas empresas. Como é que a gente promove essa transformação cultural dentro dos times? Não tem como você fazer essa transformação cultural sem a diversidade, porque a diversidade te impõe isso. A diversidade te obriga a você colaborar, porque você tem skills diferentes e para resolver o problema você precisa combinar os skills de todo mundo para resolver aquele problema. Então, você naturalmente fomenta essa cultura da colaboração. Então, é uma transformação cultural dentro das empresas promovida pela diversidade, né? Então, esse é um super valor. Eu acho que assim, é legal você ter comentado. Eu posso falar que eu tive o privilégio de passar muito pouco por isso. Eu não fui sempre de Itaú, já fui de outras instituições. E eu já passei por isso em algumas outras instituições, mas desde quando eu entrei no Itaú, não querendo puxar sardinha, mas quando eu entrei no Itaú, eu dei a sorte de sempre cair em coisas muito grandes
e muito complexas. E acho que quando você cai em time, e já eram times muito com essa cabeça que você está colocando, times que fazem coisas muito grandes e muito complexas. Quando você cai nisso, você pode até querer fazer sozinho, você não vai conseguir fazer absolutamente nada, porque é um mundo muito grande para construir. Então, eu sempre tive a sorte de cair em equipes que se complementavam, que tinham essa cabeça. Então, até por isso que talvez quando eu conheci a Carambola já bateu de primeiro, eu falei, puxa, faz todo sentido trazer para o time. Mas eu concordo, tem empresas que ainda tem que mudar um pouco essa forma de pensar, e que a Carambola ajuda bastante nisso. Bacana. Acho que é isso. Acho que é isso. Agradecer muito. Um bate-papo super legal, super construtivo. Vim aqui esperando que a gente ia fazer só uma exposição. Acabou sendo um bate-papo. Acho que o bate-papo foi muito mais legal do que a exposição de cada um. Sim. E agradecer muito aí a presença de todos e agradecer ao SP Tech Week aí, e toda a turma que está aqui, como o Nathan falou, possibilitando a gente estar falando aqui por um assunto tão legal e tão importante para a nossa sociedade hoje, né, que é esse desafio, né, social que a gente tem da inclusão, da diversidade e das empresas se reinventarem para uma nova realidade de tecnologia, para uma nova realidade que está despertando uma consciência da diversidade como valor e não como uma coisa, né, uma caridade que a gente tem que fazer, mas como bom para o nosso negócio, e a valorização das individualidades e das características de cada pessoa também dentro do seu ambiente de trabalho, dentro do seu ambiente pessoal, dentro da sociedade do país como um todo. Então, acho que é um assunto extremamente relevante, principalmente nessa fase agora pós-pandemia, que pede que a gente, né, realmente volte a trabalhar e inclua um monte de gente que ficou de fora. A pandemia deixou mostrou o lado perverso dessa exclusão também, né? Então, a gente precisa incorporar novas práticas no nosso dia a dia de negócio para poder transformar a nossa sociedade positivamente. Então, uma super honra estar aqui, poder estar na Carambola e aprender com tudo isso que está acontecendo. Assim, é um privilégio, eu agradeço todos os dias. Eu também queria agradecer o convite de vocês mais uma vez, agradecer São Paulo Tech Week, agradecer o Itaú por ter me dado a oportunidade de trabalhar com a Carambola, por ter me colocado em contato com vocês, foi bem bacana. Ele gera bastante coisa para a gente. Trabalhar no Itaú te ensina muita coisa e te coloca, te tira da zona de conforto por várias vezes até você se tornar uma pessoa cada vez melhor. Eu acho isso bacana também. Acho que fica o agradecimento aí para a minha empresa que ajuda bastante no nosso dia a dia. E eu queria também fazer um convite para todo mundo aí que tem vontade de trabalhar com tecnologia e pode pensar assim, pô, não é para mim? Tá? A gente está precisando, eu vou fazer um pedido, venha, porque a gente está precisando, tem muita vaga no mercado, a gente precisa de pessoas com vontade, então se você tem vontade, vai ter gente para te ajudar. Procura a Carambola, procura pessoas que já estão na área, me procura se precisar, Nathan Pasquarelli Freitas, fica à vontade para me adicionar nas redes sociais, LinkedIn, o que for que vocês quiserem aí, eu ajudo com o que eu puder e venham que tem bastante espaço e a gente está precisando de ajuda. Acho que é isso. Isso aí. Eu queria falar da analogia que nós temos, para finalizar também, agradecer essa oportunidade. Como eu falo, sempre vou falar muito de ser feliz no que eu faço e estar aqui, pertencer à Carambola. Tem uma analogia que a gente faz que as empresas hoje elas têm uma ferramenta que, como a gente fala de universo e estrelas, né? Quando essas empresas olham para o céu, elas olham um grupo de estrelas, né? E a Carambola ela tem uma ferramenta nova, uma ferramenta inovadora, uma ferramenta muito mais ampla, que ela olha para esse mesmo céu e a gente tem um mar de estrelas, como a Érica, né? Que essas estrelas estão lá, elas sempre estiveram lá. Elas nunca, não existe uma pessoa que venha pronta. São as pessoas que têm força de vontade. Eu precisava de uma Carambola na minha vida lá atrás. Eu precisava de uma empresa que me desse uma oportunidade, que me desse esperança. E aí eu acho que a Carambola tem essa analogia de a gente ter um telescópio, uma tecnologia inovadora que olha para o céu e enxerga de fato essas estrelas que já existem, já têm essas habilidades, merecem essas oportunidades de ser inseridas no mercado e ser vistas, né? Eu queria muito agradecer também o convite de vocês e dizer que vocês mudaram muito a minha vida. E eu amo demais a Carambola, tanto que eu indico para todos os meus amigos que querem mudar de área. E acho que já foram uns 2 também, já participaram de algumas turmas.
Foi muito importante para mim, para minha formação e também para realizar meu sonho, porque eu sempre tive o sonho de trabalhar no Itaú. E a Carambola me ajudou nisso, me proporciona isso. Então, eu acho que eu estou vivendo hoje uma das melhores fases da minha vida e eu não estaria vivendo tudo isso se não fosse por vocês. Então, eu agradeço muito por tudo. E é isso, basicamente. Também, assim, quem estiver interessado em entrar na área de tecnologia, que quiser conversar, também pode me chamar. Se eu conseguir, gente, todo mundo consegue, entendeu? Então, sério. Então, é isso. É isso, muito obrigada. Obrigado. Obrigado, gente.